Muito boa noite, amigos associados do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Desirê Brant, meteorologista da Notus, e é com imensa satisfação que nós da Notus, junto com o Sicredi, iremos entregar para vocês um material muito especial, com um conteúdo bem completo e criterioso sobre as expectativas climáticas para a safra de verão 23 e 24, e claro, com o devido destaque para a região de Araxá. E eu espero que todas estas informações possam ajudá-los nas melhores tomadas de decisões. Acompanhem! Confiram agora a previsão climática para a safra de verão 23 e 24, em especial para Araxá, em Minas Gerais. Tudo isso através dos nossos mapas e do gráfico, com a previsão mais detalhada de chuva e de temperatura para os próximos 180 dias. Mas antes da previsão, precisamos observar como estão as condições atuais, principalmente no que diz respeito à umidade presente no solo. Choveu bastante nesses últimos dias, especialmente na região sul do Brasil, por causa do ciclone extratropical, enquanto que o centro do país seguiu com o tempo mais firme, o que é natural para a época do ano. Temos excelentes índices de umidade na região sul, enquanto que entre o norte de São Paulo e o Triângulo Mineiro, o solo está seco e deve secar mais um pouco, porque não tem previsão de chuva. Bom, e antes de seguirmos com a própria previsão, é claro que precisamos falar a respeito do nosso protagonista da safra de verão, que é o El Niño. De acordo com o NOAA, o El Niño permanece pelo menos até o nosso verão. Quando a gente olha para o mapa de anomalia da temperatura da superfície do mar, claramente identificamos essa água mais quente na linha do Equador, no meio do Pacífico, com anomalia de 1 grau no centro desse Pacífico e até acima de 3 graus nas áreas mais próximas à América do Sul. Aqui do lado direito nós temos uma espécie de aquário, onde a gente observa em profundidade algumas parcelas de água mais quente que vão emergir e manter esse aquecimento. O NOAA mantém alta a probabilidade do El Niño permanecer até o verão pelo menos, e com a intensidade de fraca a moderada por enquanto. Para uma intensidade mais forte, por enquanto a probabilidade é menor. E o que esperar em anos de El Niño? Em média, chove mais no sul e menos entre o norte e o nordeste do Brasil. E quais são os desafios do agro? Bom, começando pelo sudeste e o centro-oeste. O El Niño ele pode trazer a chuva mais cedo, mas ela ocorre de forma irregular. Ela é mal distribuída, é uma chuva mais pontual e intercalada muitas vezes por períodos de tempo seco um pouco mais prolongados, tanto na primavera como no verão. Bom, no Mato Piba, a chuva pode ficar abaixo da média histórica e, no caso, voltando novamente ao sudeste e ao centro-oeste, se por um lado o El Niño ele traz a chuva mais cedo, ele também pode cortar de forma precoce. Isso pode gerar alguma dificuldade para o milho segunda safra no centro do Brasil. E no sul do país fica o desafio, principalmente em relação ao surgimento de doenças relacionadas ao excesso de umidade, já que há uma expectativa de chuva acima da média para a região sul do país. Bom, vamos ao que interessa, que é a previsão de chuva. Nesses próximos dias a tendência é de tempo firme no centro do Brasil, inclusive no Triângulo Mineiro. Segue assim de 21 a 27 de julho, também com tempo firme no centro do país e com chuva mais forte para o Rio Grande do Sul. E esse tempo seco no Triângulo Mineiro, é claro, acaba favorecendo os trabalhos em campo. Depois de 28 de julho até o dia 3 de agosto, aumenta um pouco a umidade entre São Paulo, sul de Minas e até mesmo algumas áreas do Triângulo, mas não é nada muito significativo, é mais aumento de nebulosidade do que chuva mesmo. E o tempo firme segue favorecendo os trabalhos em campo. Agora, a chuva dos próximos meses. Julho deve fechar, sem dúvida, com a chuva acima da média na região sul do Brasil e dentro da média no centro do país. Bom, e para o mês de agosto, a expectativa é de chuva acima da média no centro e sul do Brasil e abaixo da média nas áreas mais ao norte do país. Em agosto, já começamos a sentir de maneira muito clara os efeitos do fenômeno El Niño. Setembro também, dá para ver claramente os efeitos do El Niño, com chuva abaixo da média nas áreas mais ao norte do Brasil, acima da média, especialmente na região sul, e aí a gente já vê em setembro também alguns pontos de chuva acima da média, inclusive no estado de Minas Gerais. Outubro também, sob os efeitos do El Niño, com chuva abaixo da média nas áreas mais ao norte, acima da média, principalmente no sul, mas observem que no sul de Minas e no Triângulo Mineiro, de acordo com o nosso mapa aqui, azul e vermelho, dá para observar também que tem essa expectativa para chuva acima da média no Triângulo Mineiro no mês de outubro. Em novembro, o sul
sul do país, São Paulo e Mato Grosso do Sul, terão a chuva acima da média, inclusive com alto risco para tempestades, e a chuva não alcança a média histórica no centro e norte do Brasil, inclusive em boa parte do estado de Minas Gerais. Mas isso não significa ausência de chuva. Quando a gente olha aqui do lado esquerdo, dá para ver que tem previsão para bons acumulados de chuva, acima até de 100 milímetros em alguns pontos entre o sul de Minas e o Triângulo Mineiro. Em dezembro, ainda sob o efeito do El Niño, bem claro, com o sul do Brasil com chuva acima da média, e em Minas Gerais a chuva não alcança a média histórica, mas olhem aqui do lado esquerdo, tem previsão de chuva, inclusive chuva significativa ultrapassando 100 milímetros, 150 milímetros em vários pontos. Isso é bom a gente reforçar. Embora tenha essa expectativa de em alguns momentos a chuva até ultrapassar a média histórica, ela deve acontecer de forma mal distribuída. É chuva na forma de pancadas, a famosa chuva de manga que vocês gostam de falar. Na maioria das vezes a chuva vai acontecer com essa qualidade. Ela chove em um canto da fazenda, não chove em outro, chove num dia, não chove em outro, ou seja, a chuva vai ser marcada pela irregularidade neste ano, ainda que ela alcance ou até ultrapasse a média histórica, como é normal acontecer em anos de El Niño. Em janeiro, o El Niño perde um pouco a força e aí dá uma quebrada nesse padrão de chuva no sul, sem chuva para o norte, e tem até essa expectativa de chuva acima da média, inclusive pegando áreas do estado de Minas Gerais. Com o El Niño perdendo um pouco a força, outras variáveis oceânicas e atmosféricas passam a atuar no Brasil, e isso em algum momento pode favorecer essa chuva nas regiões mais centrais do país, inclusive no estado de Minas Gerais. Mas eu reforço, ainda que a chuva alcance ou até ultrapasse a média histórica, ela pode acontecer de maneira mal distribuída. E atenção, porque essa previsão para janeiro é uma previsão mais estendida e pode acontecer alguma mudança até lá. Bom, vamos à tendência de temperatura. Este vai ser um inverno mais ameno também por causa do El Niño. Dificilmente as ondas de frio vão alcançar o estado de Minas Gerais. Tem uma onda de frio prevista aqui para o final do mês de julho, mas não tem risco de geada para o estado mineiro. Agora sim, vamos à tendência de chuva e temperatura de forma mais detalhada para a região de Araxá, começando pelo nosso famoso gráfico aqui de barrinhas em azul, onde a gente vê uma tendência de chuva ganhando cada vez mais força, principalmente a partir de setembro, meados de setembro em diante, quando a chuva começa a ficar cada vez mais consistente, né? Ela ganhando cada vez, se encorpando mais, a famosa chuva agrícola. Ela deve acontecer especialmente a partir de meados de setembro, mas ela ganha cada vez mais frequência no mês de outubro e ficando inclusive acima da média. Quanto à temperatura, teremos até algumas ondas de calor antes mesmo que essa chuva ganhe cada vez mais intensidade. Então lá para o final de agosto, começo de setembro, a temperatura deve subir com bastante intensidade por causa dos períodos de tempo seco e pela época do ano que a temperatura sobe com mais facilidade. E a gente observa mais para o fim do ano, entre outubro e dezembro, que tem aí uma expectativa, aliás, comecinho já de janeiro, tem uma expectativa do calor ficar mais ameno. Isso é um ótimo sinal, é sinal de que a chuva ela deve acontecer de maneira mais frequente, ou seja, o sol aparece, esquenta, mas aí forma nuvem no período da tarde e chove, não deixando a temperatura subir tanto como ela subiu com tanta facilidade nos meses anteriores. Bom, para fechar a nossa história, esta vai ser uma safra que vai ter o seu início com uma condição um pouco mais úmida. É claro que não vai chover de forma abrangente, mas já teremos alguns episódios de chuva de forma antecipada por causa do El Niño. No entanto, a consolidação da chuva agrícola a gente espera que seja mais a partir do mês de setembro na região de Araxá. 2024 ainda terá bons volumes de chuva, mas eu reforço, a chuva ela pode ser mal distribuída e além disso tem o risco dela terminar precocemente por causa do El Niño. Quanto à temperatura, a gente espera um inverno mais ameno também por causa do El Niño. Dificilmente teremos ondas de frio alcançando o estado de Minas Gerais, não tem risco para a formação de geadas, ou seja, e até mesmo para a região sul do Brasil, com o inverno mais curto, o risco para geadas tardias é baixíssimo. E certamente o próximo verão vai ser mais quente, principalmente em relação ao ano passado e eventualmente até mesmo com ondas de calor. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que a próxima safra de verão seja de prosperidade. E não se esqueçam, juntos podemos construir um agro cada vez mais forte. Até a próxima!